Vamos lá, Paulão, vamos dar início nesse vídeo. Eu quero saber sobre você, eu quero saber a sua história, o que tanto todo mundo pergunta sempre nas nossas redes. E nesse momento eu quero começar com a pergunta sobre como foi para você desde a infância? O que que você se lembra? O que que você carrega com você desde aquela época? O ponto máximo, assim, digamos, de eu ter que fazer a cirurgia bariátrica foi quando eu cheguei perto dos meus 20 anos, com 170 quilos. Puxando lá atrás, desde o começo, eu nasci uma criança acima do peso já. Eu já nasci com 7 meses, 3 quilos, em torno de 50 centímetros. Já nasci uma criança grande. E desde quando eu me lembro, desde quando eu nasci, eu sempre estive acima do peso. As minhas primeiras lembranças que eu tenho da minha infância, eu já estava acima do peso. Então, assim, eu fui uma criança, graças a Deus, com uma estrutura muito boa, né? Meus pais, nasci, cresci com os meus irmãos, com primos. Um ponto negativo dessa infância que eu me lembro é que das primeiras lembranças que eu tenho quando eu era criança, eu já era, digamos assim, eu já era zoado por conta do meu peso. Então eu As já crianças tinha, praticavam bullying com você? Era nem isso? antes as crianças, em casa mesmo, eu já tinha apelidos em casa, eu estava acima do peso, e eu lembro que um dos gatilhos que me pegou bastante, assim, os meus irmãos são muito magros, os meus primos também, e eu sempre estive acima do peso. Então eu era obrigado, todo mundo falava, ah, você precisa fazer dieta, você está de dieta, você não pode comer isso ou aquilo. Então, como é que você põe isso na cabeça de uma criança que está crescendo, que está se desenvolvendo, que os amiguinhos, a família pode comer e eu não podia porque eu estava de dieta? Sendo que ninguém nem me explicou o que era uma dieta. Então, aí que começou, eu acredito que esse foi um dos pontos gatilhos. Por quê? Você se põe no lugar de uma criança que não entende nada sobre, não está aprendendo as coisas na vida, e aí você vê o seu irmão ou a sua irmã comendo uma bolacha, comendo uns sucrilhos. Não, você não pode porque você está de dieta. E aí isso me gerava uma certa revolta, porque, eu queria comer também. E os seus pais naquela época? Eles eram dentro do peso ou não? Não, minha mãe já tinha problemas com peso depois das 3 gravidezes, né? Uhum. Meu pai também é acima do peso, inclusive a genética foi herdada. Não que a genética seja um fator que Uhum. atrapalhe muito, mas se você não se regrar, mais a sua genética que te ajuda a engordar, você tem esse problema. E é o que aconteceu comigo. Minha mãe tinha já problemas com excesso de peso e eu herdei disso, dela. Só que qual que é o X da questão? Eu lembro que eu era obrigado, né, a fazer as dietas e eu já tinha muitos apelidos. Isso quando as minhas primeiras lembranças eu tinha 3, 4 anos. Eu já tinha muitos apelidos. E aí eu tinha apelido de gordo, de eu lembro que meus primos do sul me chamavam de bujão, de bolo, de vários apelidos assim que vieram junto comigo antes de eu entrar na escola ainda, antes de eu entrar no pré. Então, quando eu cheguei no pré, eu já estava acima do peso. Eu já era gordo. Porque eu comia escondido as coisas. Eu comecei a comer escondido porque eu via meus irmãos comendo, eu não podia, eu queria. Inconscientemente, isso foi gerando uma, não sei se é uma espécie de compulsão infantil, mas isso foi me gerando alguns sentimentos que eu identifico o quê? Que na cabeça da criança, o sentimento de felicidade é a liberação de hormônio, e aí, no caso, através do açúcar. E os adultos eram muito severos com você quando te viam comendo fora daquilo que se dizia proibido? Não era, eles não eram severos, mas reprovavam. Então tinha a reprovação. E assim, todo mundo sabia que fazia mal, mas naquela época, eu tenho 29, eu nasci em 93, não se sabia que, putz, o McDonald's fazia tão mal. Um Burger King se fazia tão mal, uma Coca-Cola se fazia tão mal. A gente sabia que não era o que fazia bem, mas os comerciais na época era tudo muita alegria, tudo muito feliz. Então eu lembro que eu comia, toda semana eu comia McDonald's. Eu lembro disso, porque era o momento que eu saía com os meus pais, com a minha família, e a gente ia pro shopping. Não se falava que fast food se fazia tão mal. E foi um dos pontos. Então, assim, você pega uma criança que não tem uma vida tão ativa, eu até brincava,
mas eu gostava mais de liberação hormonal rápida. Então eu gostava o quê? De videogame, eu gostava de... que mais eu gostava? Quando eu brincava com as crianças, você chegava aí, porque naquela época as crianças tinham maior liberdade para brincar na rua, porque Sim. era mais seguro, não tinha tanta violência como tem hoje. E naquela época você tem recortes na memória de você brincando, futebol, vôlei, as coisas da época? Não, 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 porque a cidade de onde eu vim, Osasco é uma cidade tecnicamente perigosa, Entendi. né? Então, para resguardar, meus pais evitavam, até para não ficar na rua, para crescer com gente que não é certa. Então, eles preferiram que a gente sempre ficasse brincando em casa. Então, o que eu tive à minha disposição? Bonequinho, brinquedo, hominho, carrinho, videogame, eles preferiam comprar para me deixar dentro de casa, para eu não ficar na rua. Tá, então peraí. Como que o esporte entrou na sua vida? Então, foi quando eu entrei no pré. Porque aí começa, além da zoação dentro de casa, começa a zoação das outras crianças, né? E a criança não tem filtro. E a culpa não é delas, né? Eu acredito que a culpa é dos pais de não ensinar desde o começo. Porque uma coisa é você sofrer uma pressão psicológica durante um ano. Agora, uma coisa é você pegar uma criança de 4 anos aos 12, 13, 14 e sofrendo a mesma pressão psicológica ano após ano. Aí a conversa é outra. E foi isso que aconteceu comigo. Por quê? Aí, dentro da escola, aí começa a ter outros apelidos, só que eu fui para um outro lado. Eu não era pacífico. A partir do momento que me chamava de gordo, eu ficava agressivo. Então, eu lembro que eu vim de uma escola evangélica, minha primeira escola foi uma escola evangélica na qual meus pais eram pastores, e as grandes confusões que eu tive dentro da escola foi porque eu batia nas outras crianças, porque me chamava de gordo. E eu tenho lembranças de eu batendo nas crianças, é uma das lembranças que eu tenho mais alta, assim. Por que eu vejo isso? Acontece uma coisa muito curiosa comigo, acontecia hoje não mais, graças a Deus. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu ficava com tanta raiva de ser chamado de gordinho, de ficar sendo zoado, aí em casa, pelos primos, aí na escola, que chegava a certos pontos de estresse, eu apagava. Minha cabeça dava um branco. Quando eu voltava, eu já tinha batido na criança. E eu não lembro como que aconteceu, o que que foi que eu fiz. Eu só lembro que eu acordava, a criança já estava no chão chorando. E aí fala, putz, por que que você bateu nele assim? Mas E você se lembra como você se sentia? Porque havia raiva por conta daquela dor, daquelas palavras tão pesadas, e depois que o episódio passava, o que que você sentia? eu ficava arrependido, né? Arrependido porque eu chegava num pico de estresse tão grande que eu literalmente apagava. Eu não lembro como que aconteceu, por que que aconteceu. Eu lembro que o que eu lembro é que eu voltava e já tinha batido nas crianças. E isso aconteceu repetidas vezes e eu quase fui expulso de algumas escolas por conta disso, desde a minha primeira infância até a adolescência. Então, eu lembro que me deixava com muita raiva isso. E aí entrou o esporte. Minha mãe me colocou na natação, primeiro para eu aprender a nadar. Então, com 3 aninhos, eu já estava na natação, Foi bem novinho. fazendo, fazendo a natação. Só que a natação é um exercício aeróbico que dá muita fome pelo excesso de esforço. Então, eu saía da natação, eu queria comer muito, eu lembro disso. E aí foi, a natação foi meu primeiro esporte dos 3 anos até mais ou menos os meus 10, 11 anos, foi a primeira coisa que eu fiz foi a natação. E eu me desafiava muito, porque assim, eu sou um cara que se você falar, isso vem lá de trás, você não pode fazer, você não vai conseguir fazer. Não, cara, eu vou fazer. E isso vem lá de trás. Tanto que eu tenho medalhas até hoje da natação na época de escola, onde eu ganhava de meninos magros, de meninos que nadavam melhor, porque eu falava, cara, eu não vou perder para ele só porque eu sou gordo. E aí você vê medalha de primeiro lugar no terceiro colegial, quarto, quinto, sexto, sétimo, repetidas vezes. Então, tipo assim, eu era um gordinho? Era, mas eu sempre tive muita força de vontade. E era uma forma de eu extravasar toda essa raiva que eu sentia. Porque, como eu falei, uma coisa é você ter uma pressão psicológica há um ano, outra coisa é você levar isso com sua vida
através dos anos até a sua adolescência. E fora a natação, teve mais alguma paixão? Não, foi o primeiro que meus pais colocaram até eu ficar mais velho, até eu chegar na minha pré-adolescência, digamos assim. Mas na minha infância fazia natação, mas aquela coisa, eu adorava a natação, mas sempre era o último escolhido, tanto na natação quanto no futebol. Eu não quero o Paulo no meu time. Eu lembro dessas coisas. Ah, não, não quero o Paulo no meu time. Ah, não, deixa ele de fora, deixa ele de próximo, nas brincadeiras, no esconde-esconde, no pega-pega. Até com relacionado às meninas também, tipo assim, eu via alguns amigos, ah, não, brincando, tô namorando, tô namorando. Aí eu criança, né, brincadeira de criança. Ah, não, você é gordo. E entrando nesse assunto, então, se nós formos falar sobre relacionamento entre amigos, colegas e namorados, quais são os seus relatos? Eu não, nunca fui um cara que tive muitos amigos quando eu era obeso. Desde criança, eu não me relacionava muito com as pessoas por conta disso, né? Era o É, último. eu acho que eu acredito que eu me menosprezava e eu me deixava mais para baixo, então eu era mais recluso, eu preferia não falar com as outras pessoas. E aonde eu tinha descarga de dopamina, de felicidade, era na comida, onde eu descontava tudo que me falavam. Eu não podia bater nos meus irmãos, eu não podia xingar meus irmãos, eu não podia xingar os meus primos, não podia bater nos meus primos, nem nos amiguinhos, então eu descontava na comida. Porque era onde tinha a liberação de hormônio da felicidade. E também no videogame, que também era a liberação hormônio rápido da felicidade. E você nem tinha noção Eu não disso. tinha noção, era criança. E E também ninguém você. sabia, né? Uhum. E acredito que além disso, eu ainda tenho um problema, né? Eu tenho prescrito pelo psiquiatra déficit de atenção nível severo, tenho a hiperatividade a nível baixo, mas tenho um nível baixo de dislexia também. Então, além de tudo isso, eu ainda não consegui estudar igual às mesmas crianças. Então, eu era chamado do gordo, além de gordo burro, porque eu não tirava as notas boas e desde o primeiro ano até ali, até o oitavo ano Do do ensino médio. colegial, primeiro ao oitavo ano eu fiquei de recuperação todos os anos nas mesmas matérias. Mas não é porque eu era burro, é porque o jeito que ensinava, que era estudado antigamente, eu não conseguia me adaptar por conta desses problemas, mas isso também não era conhecido. E depois que você foi se desenvolvendo, né? Como que foi para você entrar no mercado de trabalho? Hum, minha primeira experiência com o mercado de trabalho foi com 14. Novinho. Foi novo, com 14 anos, eu lembro. Eu entrei. A primeira coisa que eu trabalhei foi com os meus pais, né? Antes disso, trabalhei. Meu pai me dava um saláriozinho ali para eu pagar as contas no banco, nas filas do banco. Era tipo um office boy. Então eu ficava rodando Osasco inteiro nos bancos pagando as contas que meu pai tinha tanto da empresa quanto pessoais. E meus irmãos já eram mais velhos, já trabalhavam mais do que eu. Mas esse foi meu primeiro contato. E aí eu comecei a trabalhar mesmo com 14 anos. Foi quando eu fiz o teste da Caixa Econômica Federal como menor aprendiz. Uhum. E eu passei. Eu lembro que eu passei, então de 14 para 15 anos eu já tinha que acordar às 5 horas da manhã, pegar trem para ir para São Paulo trabalhar. Hoje em dia acho que isso é inadmissível, mas naquela época era bem tranquilo. Então foi quando começou, verdadeiramente foi nessa fase. Mas antes disso, com 12, 13 anos, antes de eu começar a trabalhar, trabalhava de office boy, eu fui para academia. Foi onde meu pai me levou. Tô tentando chegar nesse ponto que até agora. Então, foi aí. Foi Foi, com o seu pai que você começou os primeiros foi, pesos da vida. foi ele que me levou para academia. E ele me levou porque eu estava acima do peso. Eu Uhum, não parei de engordar desde quando eu nasci, foi direto assim. uhum. Todo ano eu sempre fui um menino muito grande, mas eu sempre, ao mesmo tempo, já estava muito acima do peso. Tanto que com 13 eu já estava quase beirando 100 quilos. Então, eu fui para academia, meu pai me levou obrigado, eu não queria. E eu tinha saído da natação um tempo antes. Então, eu saí da natação e emendei na academia. E foi quando eu fui apresentado, verdadeiramente, eu lembro do meu primeiro professor, professor Sidney. Cara, ele era fisiculturista, ele era cavalo, gigante, gigantesco. Ele olhava para mim e falava, gordinho, você tem que fazer força, tem que pegar peso, é isso que vai mudar.
Eu então não entendia, né? Mas fazia porque meu pai me obrigava. Meu pai sempre treinou a vida toda. Você não gostava? Não, no começo não. No começo não. Porque até você entender que aquela raiva que você sentia era liberada na academia e que você ficava com a cabeça mais tranquila depois, demorou um tempo para eu entender Uhum. isso. E aquela raiva ainda vinha, porque eu ainda tinha toda a pressão psicológica, eu ainda não me relacionava com as meninas, eu ainda não tinha muitos amigos, meus maiores amigos eram dentro dos jogos online, que era o que eu fazia, antes de entrar na academia, né? Então, tive outros episódios de descontrole antes de entrar na academia. Teve um dos episódios na quinta série, eu levantei a carteira do final da sala e taquei na professora lá na frente. Então, eu taquei a carteira literalmente lá na frente, ela pelo abril. Eu tomei suspensão, eu lembro que chamaram meus pais e, meu, ele vai ser expulso. Porque eu lembro que ela falou, ah, não, você vai sentar aqui na frente. Eu falei, não, vou sentar aqui atrás porque eu atrapalho as pessoas a ver. Eu era muito grande, eu era muito gordo. Aí ela, não, você vai sentar aqui na frente. Eu, não vou sentar na frente. Aí eu lembro que ela falou, eu tô mandando você sentar aqui na frente. Aí o menino falou, ele vai atrapalhar a gente ver o tamanho dele. E aí falei, professor, eu não vou. E aí ela falou de novo, eu estou mandando. Aí eu peguei a carteira de onde eu estava, a carteira, não foi a cadeira, foi a carteira. E taquei lá na frente, aí ela saiu pro lado assim, a carteira quebrou, eu saí fora e fui para cá e desci, saí da sala. Isso aí acho que foi o episódio maior assim, sem ser agressão às outras crianças, que aconteceu outras vezes. Cheguei a quebrar 4 dedos de uma criança na porta, fechei de propósito, que eu lembro, que ele me chamou de gordo também. Então são episódios. Isso te machuca até hoje? Não me machuca porque eu entendi que, como eu falei, uma coisa é ter uma pressão psicológica durante o ano. Outra coisa é você levar isso junto com a sua vida e você não ter hormônio da felicidade em nenhum outro momento do seu dia, apenas quando você come. Você não teve uma infância normal. Acredito que não. Uhum. Agora, a pergunta que não quer calar. Depois de todos esses episódios, de saber como era tão difícil ser aceito por tamanho, aspecto, em relação ao seu comportamento, que cargas d'água surgiu na sua cabeça a ideia de vou fazer faculdade de educação física? Foi depois que eu, junto, né, com o trabalho, na adolescência estava trabalhando, então a academia começou a se tornar o meu escape, aonde eu Uhum. liberava. Nessa época eu tinha começado a fazer boxe também ao mesmo tempo, e aí eu entendi que aquilo me liberava todo o excesso de energia que eu carregava. Então não teve medo do julgamento? Como que um gordinho, né, naquela Não, época, ele entra eu na sabia, mas eu faculdade? estava acostumado já. Eu já estava acostumado com tudo que falavam. Já estava acostumado a não me relacionar com as pessoas, a ficar mais na minha. E sempre me esforçar dentro do que eu achava que era Nessa época não padrão. tinha namorada ainda? Não, com 14 ainda não. Minha primeira namorada eu tive com 15 anos, mas aquela coisa, né? Você não escolhe, você aceita. Então, quem Aí te ela, escolheu? foi ela. Ela falou, eu, eu, eu era um cara legal com todo mundo, conversava com todo mundo. E eu era filho do pastor da igreja, digamos assim, meu pai era pastor, então tecnicamente você é bem visto, só que não, né? Porque eu não conversava com ninguém. Conversava, mas não conversava. Conversava assim, eu sempre aprendi a ser político muito cedo. Então eu falava com todo mundo, mas ninguém sabia o que estava passando. Uhum. Então eu aprendi isso muito Era cedo, superficial. era bem superficial, o mais raso possível. E essa namorada chegou assim, porque ela convivia muito tempo comigo quando era criança e tudo mais, e aí, beleza, vamos, não fazer nada. E namorou por muito tempo com a mesma Essa menina namorada? foi durante uns 6 anos, 6 meses, 6 meses, 5, 6 meses, foi pouco tempo, e aí a gente teve uma briga bem feia, Adolescente. adolescente, eu extremamente ciumento e seguro. Uhum. Então, assim, por quê? Por E se eu conta de perder? mim, então, assim, achava que nunca mais ia encontrar ninguém. Então, eu ficava brigando com ela por um monte de coisa. E aí chega uma hora que qualquer mulher, né, que se preze, fala, velho, tchau. E aí foi o que aconteceu. É o que a gente espera.
E aí, três semanas depois, ela apareceu com um menino mais velho. Eu lembro na frente da porta da loja e um cara era quadrado, assim, ele era 18 anos, mas já estava tomando um monte de coisa, o cara era bem forte. Então, assim, além de ser largado, ainda feriu meu ego. Fala, putz, de novo. Uhum. E quantos É, anos tinha aí? 15? 15. Então até a faculdade, mais 3 anos aí Mais em 3 anos seguida. que foram, assim, os piores antes de eu chegar na cirurgia. Que aí você entra no desespero, né? Com 15 anos eu já fazia as coisas escondidas. Então foi onde Exemplo. eu comecei a comprar termogênico, eu já trabalhava. Então eu comecei a comprar um, dois, três tipos de termogênico, tomar os três ao mesmo tempo. Uhum. Eu fazia 2 horas de aeróbico por dia. Eu treinava. Eu tive meu primeiro contato com anabolizante com 16 anos, Sozinho? sozinho. O cara falou: ah, vai, isso aqui vai resolver, você vai ficar mais forte. Comecei a tomar. Tudo que me falavam que ia tomar para resolver o meu problema de gordura, eu tomei. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí eu passava com o endocrinologista junto com a minha mãe. Então, além de toda essa porcaria de quantidades abusivas de termogênicos, eu estou falando com mais de 1 grama. É muita Eu não tô coisa. falando o termogênico normal hoje em dia, a dosagem máxima é 200, 420, no máximo. no máximo por dia. Uhum. Eu mais que dobrava isso. Fora energético, fora remédio para emagrecer. Com 13 anos, a minha mãe já tinha me passado no endocrinologista e já fazia tratamento de obesidade. Então eu tomei sibutramina, eu tomei Disobese, eu apliquei Lipostabil, que na época tirava gordura localizada. Com 15 anos eu fiz um processo de Herbalife, o dia inteiro tomando shake, cápsula, para ver se conseguia emagrecer. E na verdade tudo que eu tentava me causava mais raiva. Então, ao mesmo tempo que me causava mais raiva, me dava mais coragem para fazer mais merda. E aí eu comecei a misturar tudo, tudo que pode imaginar. Então eu misturava remédio de emagrecer, misturava pré-treino, misturava mais de 1 grama de termogênico junto com anabolizante, com 16 anos. E tudo isso, o que que trouxe? Da pior forma possível. Da pior forma possível, começou além de não fazer resultados, porque eu tinha uma síndrome metabólica, e aí isso foi atestado para cirurgia bariátrica, era uma síndrome metabólica. Começou a ter os problemas de pressão, né? Que aí com 16 eu já estava com mais de 120 quilos. Então você chegou a praticamente a beirar ou aconteceram episódios de infarto? Aconteceram. Aconteceram. O primeiro episódio foi com 18 anos. Eu trabalhava, né? Eu estava trabalhando normal, nunca parei de trabalhar, treinando. Aí só academia, eu tive que parar o boxe. Com 16 eu tive que parar, fiz uns 5, 6 anos. Parei os outros esportes. E aí tudo que você pudesse de abusar para eu tentar emagrecer, eu tentei. E o ápice foi os remédios de cavalo, que foi o clenbuterol, para quem não conhece, é um broncoplasmolítico de cavalo. E a dosagem dele é pelo peso do cavalo. Uhum. Então a dosagem que eu cheguei a tomar era praticamente para um cavalo de 350 quilos. E geralmente isso no fisiculturismo é normal eles tomarem, tá, gente? Mas é normal eles tomarem 2, 3, 4 ml perto da competição. O pessoal faz loucura. Eu cheguei a tomar 10 por dia, todos os dias, seguidamente, Sozinho. sozinho. E aí onde eu comecei a andar durante o meu dia com a pressão batendo 16, 17, sem sentir nada. Minha pressão já era muito alta. E aí com 18 eu comecei a fazer o tratamento para pressão alta Uhum. por conta de tudo que eu tomava para tentar emagrecer. E também nessa fase, com 16 para frente, eu comecei as dietas malucas, né? Uhum. Cheguei a ficar mais de 40 dias sem carboidrato, fiz dieta do Can, fiz dieta da sopa, dieta do ovo, tudo que você pode imaginar. Eu fazia tudo isso combinado a uma quantidade Drogas. de drogas, de estimulantes muito grande Uhum. para tentar emagrecer e nada funcionava. E o episódio de infarto foi apenas um ou tiveram mais? Foram 2 antes da cirurgia bariátrica. O meu primeiro episódio de infarto foi numa discussão até aí com a minha ex-esposa, que na época era namorada. Comecei a namorar com ela com 16, 17, novamente
É chato falar isso, mas Faz parte do tecnicamente ela passado. via uma vida de qualidade na minha família e vamos lá, vou ficar com esse cara. E aquela coisa, é diferente de você se apaixonar por uma pessoa e ter aquele. Não, eu fui ficando e ficando e ficando e ficando, foi o que aconteceu. Tanto que eu tentei terminar com ela algumas vezes, mas isso aí não vem ao caso. Uhum, Mas foi numa das brigas com ela. Eu lembro que a lateral do meu corpo inteiro começou a formigar, falta de ar, o coração parecia que ia sair pela boca, e aí eu consegui chegar no quarto dos meus pais e falar: tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Aí ele foi no médico, e aí eu fui direto para medicação. A hora que bateram, não lembro quanto que estava a pressão, uhum. mas eu não lembro, mas eu lembro que a enfermeira falou: olha, ele teve o primeiro início de infarto dele. Tava E o segundo foi em qual momento? Foi aí perto da faculdade. Aí eu resolvi entrar na faculdade, né? Vamos por partes. Tá. Entrei na faculdade, Seus familiares te apoiaram? não, Nada? nada, nada. Acharam loucura? Acharam que ia ser pobre pro resto da vida. Por conta do curso? Por conta do curso. Educação física não é bem visto, não importa onde você vê. Querendo ou não, é tipo administração. Ah, não sei o que fazer, vou fazer educação física ou vou fazer ADM. E foi assim. E aí você entra numa faculdade de educação física com quase 150 quilos. É, Ninguém me respeitava. Eu ainda assim era bem político, mas ninguém sabia o tanto de coisa que eu estava fazendo e eu não parei de fazer, né? Desde os 16 era misturando termogênico, era misturando mil e uma coisas para tentar emagrecer. Então eu não parei. Mesmo tomando remédio de pressão, eu continuei. E você foi parar num ambiente hostil para um Um homem ambiente hostil, com certeza, onde sou eu obeso. acima do peso. O meu irmão, ele entrou na faculdade junto comigo nessa época. Meu irmão, ele sempre foi uma inspiração para mim, porque meu irmão sempre foi muito inteligente. Só Uhum. que ao mesmo tempo que ele era muito inteligente, ele passava por cima de todo mundo. Então, assim, eu não queria ter entrado na faculdade junto com ele, porque eu sabia que eu ia estar para baixo. É, Mas aconteceu, e aí a gente foi junto para a faculdade, meu irmão tirando notas muito melhores que eu, então a gente acabou fazendo um grupo, eu e meu irmão, juntamos mais algumas pessoas que eram muito boas no que faziam também, então a Uhum. gente acabou se tornando um dos melhores grupos da sala, e eu lá, o único gordo, mas que sabia falar bem, porque era muito político. Uhum. Então eu acabei me dando muito bem na faculdade. Não tive DP, não tive recuperação, não tive nada. E Passei. quando você operou, você estava na faculdade? Foi no último ano da faculdade quando eu operei. Que aí foi onde chegou no ápice, né? Foi onde eu cheguei o meu maior peso, foi no terceiro para o quarto ano, eu estava com 170, estava indo muito bem, tinha arrumado já confusão na faculdade por causa do peso, Uhum. porque o pessoal ficava me zoando. Eu fui rejeitado ao todo em 7 entrevistas de estágio, onde eu era muito bom no que eu fazia, porque eu estudava muito, eu gostava daquilo. E aí eu chegava nas entrevistas de estágio, eu me dava bem, acertava toda a prova prática, a prova teórica. Chegava no final da prova, você não tem perfil para essa academia. Então todas as academias grandes me recusaram uma hora, todas, mesmo eu tendo passando em tudo. Eu entendo por um lado, mas assim, Entendi hoje, né? entendo hoje por um lado, na época eu não entendia, mas eu acho assim, se a pessoa não tem perfil, teria que fazer um catado de todo mundo, olhar todo mundo, feito o primeiro teste e já ter sido dispensado sem Hum. deixar eu passar em todas as etapas, para evitar que eu percebesse que eu era melhor que as outras pessoas, mas eu estava sendo recusado por conta do meu peso. E qual foi a primeira que te aceitou? Só depois que eu terminei a faculdade foi quando eu fui E aceito. como foram os estágios? Eu tive que achar por fora. Entendi. Eu tive que pagar professor para assinar por mim porque ninguém me aceitava e ninguém queria um gordo dentro da academia passando treino, mesmo eu sendo bom no que eu fazia. Eu treino desde os 13 anos, eu nunca parei de treinar. Sinto muito. Então o meu professor, na época que eu era adolescente, ele sabia que eu queria fazer educação física, então ele me passava, me ensinava a fazer as remadas, me corrigia, me mostrava os grupos musculares que trabalhava. Então eu tive uma base muito boa. Meu primeiro professor foi atleta e ele foi comigo até. Ele falou: cara, não desiste, só você vai ter que emagrecer. Ele já falava isso para mim: você vai ter que emagrecer, não vai ter como. Você não vai ser bem visto aqui dentro
enquanto você estiver acima do peso. Mas ele não desistiu de te apoiar. Não, não. Incrível. E ele foi excepcional. Mesmo hoje, eu lembro dele, mas hoje ele está cuidando de um bar, hoje ele se perdeu na vida, mas na época que ele tinha que ser importante, ele foi. Mas nessa época, eu fui recusado em 7 ao todo, mas fui muito bem na escola, paguei a pessoa para ir para e aí no último ano eu cheguei aos 170. Foi quando eu tinha que operar por Foi risco quando eu de tinha de operar, porque eu morte. tive o segundo infarto. Uhum, O início do segundo infarto foi também uma das confusões de relacionamento. uhum. E a minha pressão, teve um caso muito interessante que assim, minha pressão ela estava alta o dia todo. Então teve uma vez que eu fui fazer um exame de sangue numa clínica e mediram a minha pressão. E aí eu vi aquela correria, todo mundo correndo, tirando o pessoal da enfermaria, aquela loucura. Aí o que está acontecendo? Você não está sentindo nada? Eu não. Ela falou, sua pressão está 21. Você estava novamente a ponto de infartar. Eu falei, mas eu não estou sentindo nada, eu estou de boa. Tá, mas você só vai sair daqui quando você tomar mais medicamento e essa sua pressão abaixar. Eu não vou deixar você sair daqui nesse ponto que você tá. E realmente eu não estava sentindo nada. Quando eu estava nervoso, fui fazer um exame. Uhum. Sentei lá e aí eu fiquei quase 3 horas para essa pressão abaixar e ela não baixava. Tomei vários medicamentos diferentes e o pessoal com medo porque não tinha estrutura para ter que fazer uma reanimação caso acontecesse alguma coisa. Uhum. Queriam chamar a ambulância, foi uma confusão. E aí isso aí me acendeu alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou morrer a qualquer momento. E eu tava no Antes dos último, 20. antes dos 20, indo pros últimos anos da faculdade. Uhum. Acho que eu não sei se vocês aí que estão me assistindo são evangélicos, são cristãos. Eu particularmente não gosto muito de religião, mas eu sou muito apegado a Deus. E Deus, nessa etapa toda, foi a única pessoa que me ouvia desde lá de trás. E aí eu falava, cara, por que eu tenho que passar por isso? Hoje em dia eu sei que tinha um propósito, que eu precisava passar por isso para poder ajudar mais vidas através da minha experiência. Mas eu abusei de todas as formas possíveis do que pode imaginar para tentar emagrecer. Eu tentei. E não era falta de determinação, porque eu treinava de domingo a domingo, fazia cardio, fazia aeróbico, fazia treino, tomava tudo que você pode imaginar para emagrecer e nada funcionava. E a gente não está falando de 3 meses, a gente está falando de uma vida desde a infância. Desde a infância, desde os 13 anos, fora a natação, que começou com 3 anos de idade. Uhum. Então, algumas doenças, como a síndrome metabólica que eu tive, a gente não tem um controle. Assim como uma tireoide desregulada, você pode tentar tratar a vida inteira. Mas algumas coisas você vai ter que ir para um lado mais assertivo de tratamento. E foi o que a Uhum. cirurgia bariátrica foi para mim. Nesse último ano da faculdade, eu já estava no meu ponto máximo de peso. Eu estava mais pesado que 170, eu tive que emagrecer para fazer a cirurgia. Não lembro quanto que o médico pesou, ele não deixou ver. Uhum. Mas depois do segundo início de infarto, o enfermeiro mais o médico virou para minha mãe e falou: ó, geralmente um cara com 20, 21 até os 30, 35 anos não aguenta o primeiro infarto. Uhum. Geralmente é fulminante, Sim. porque o coração não tem maturidade para aguentar um infarto. Uhum. E E, para a, reanimar. e aí foi quando ele falou para minha mãe, esse menino ele pode morrer a qualquer momento. Então eu recomendo, foi a primeira vez que foi indicada a cirurgia bariátrica, né? Foi ele que falou para minha mãe. Eu não queria fazer, não conhecia, né? Naquela época eu não conhecia, então eu não queria fazer. E Mas você não fez sozinho. não, a minha mãe também já estava acima do peso, com início de diabetes na época, Uhum. por conta de uma tireoide desregulada também, a genética bem ruim dela também. Então, chegou nesse ponto e aí chegou ao mesmo tempo o endocrinologista dela falou, meu, você não pode ficar com diabetes. Ela estava começando a tomar medicação para diabetes antes minha mãe tinha 40 anos. E aí foi onde o médico da minha mãe indicou a cirurgia bariátrica para ela, para resolver essa questão da diabetes. Aham. E no meu caso, para o tratamento da pressão, que já estava muito alta. E com certeza outras complicações. Outras complicações, fora pressão psicológica, né? Eu Aham. acredito que o ponto mais alto de tudo era a pressão psicológica,
porque assim, eu nunca tive uma vida que meus amigos tiveram. Eu sempre vi meus amigos, pô, ficando com várias meninas, saindo na balada, bebendo, treinando, todos eles muito bem, todos eles muito Namorando. fortes, namorando, saía de uma, já estava com outra. Então o negócio era assim, era adolescência. Uhum. E eu nunca tive isso. Nunca fui o menino que fui chamado para ir para balada, nunca fui o menino que fui convidado para para rodas de grupos, a não ser o pessoal da igreja, porque meu pai era pastor. Então assim, nunca tive nada meu. Parece que eu sempre fui aceito. Nunca escolhi os amigos que eu queria ter. Não, Uhum. eu sempre fui sendo aceito pelas pessoas, pelas roupas, pelo relacionamento. Sempre fui sendo aceito e nunca tive poder de escolha. Nem o corpo que eu queria ter, eu conseguia ter. E acho que isso foi uma frustração durante muito tempo, porque foram 20 anos sendo zoados e assim, os apelidos não pararam, continuou os apelidos pela família. Eu continuei sendo gente boa com todo mundo, gordo engraçado, né? Uhum. Mas eu fiz o que você pode imaginar para tentar emagrecer, eu fiz, eu tentei. E aí, depois da cirurgia, porque vem todo um comportamento em relação à sua infância, toda a pressão que você sentiu. E depois da cirurgia, ela já pede um cuidado maior ainda com a É. alimentação, que não era muito ensinado na época, né? Como foi para você? Foi uma recuperação que, de uma certa forma, foi bem ou foi muito sofrida? Quando eu cheguei para fazer a cirurgia, eu lembro da minha psicóloga, doutora Bia, eu lembro dela até hoje. Ela virou para mim e ela falou: Paulo, você é um menino muito novo. Você é um menino que vai ter que aprender a viver de novo tudo, porque seu corpo vai responder muito rápido. Provavelmente você perda toda a sua massa muscular, porque até então naquela época da cirurgia era normal, mas você vai emagrecer muito rápido. Aí ela falou: só presta atenção. Eu lembro muito bem ela falando disso. Só presta atenção com o seu relacionamento, porque o índice de bariátricos que se soltaram já é muito grande. E presta atenção também com relação às suas atividades físicas e com a sua cabeça. Se você puder continuar fazendo um tratamento psicológico, continue, porque o índice também de bariátricos com depressão após cirurgia é muito alto. Uhum. Criança, nem Adulto. aí, vamos fazer, Jovem que acha que é adulto. vamos fazer. E aí nessa fase da cirurgia, para fazer a cirurgia eu não queria fazer, justamente porque falaram que ia perder toda a massa muscular. Na minha cabeça aquilo era tudo que eu tinha, que eu treinando, que eu vou perder todo o esforço, mas na verdade não, eu estava doente, eu precisava de Uhum. um tratamento. Sim. Acabou que eu fiz, graças à minha mãe me incentivou muito e ela falou: filho, vai chegar um ponto que, e se acontecer um infarto? Você vai fazer o quê? Você vai morrer antes dos 30 anos? E aí foram os dois juntos. E aí foi os dois Operaram no mesmo juntos. No dia? mesmo dia, eu e minha mãe, ela operou de manhã e eu operei à tarde. Eu até demorei mais para voltar da cirurgia, Uhum. porque deram uma dosagem muito alta Anestesia? de anestesia, Uhum. porque eu estava com mais de 170, né? Claro. Então, foi no mesmo dia, mas a recuperação, assim, eu lembro que, cara, a dieta líquida foi horrível. Tanto que Pra todo mundo. eu operei em novembro, antes do Natal, das festas, em dezembro eu tentei comer um pedaço de pudim com 30 dias de operado. Foi meu primeiro dumping, quase que eu morri, fui pro céu, voltei e foi horrível. Minha primeira experiência com doce. Oh, não. Mas também, assim, eu era um cara que eu sentava, por exemplo, eu tive um dia ruim no trabalho, um dia ruim na faculdade, um dia ruim no relacionamento. O que eu fazia? Eu sentava na frente do computador e com um pote de sorvete inteiro e comia todo. Isso depois da cirurgia? Antes, Antes, né? antes da Ah, cirurgia. tá. Eu abria um pacote de sucrilhos, eu comia os sucrilhos inteiro. Uhum. Eu ia pro rodízio, eu comia muito, mas eu comia até passar mal. Mas por quê? A comida era a minha válvula. Sim. Era onde eu descontava uma vida ruim, um relacionamento ruim, um trabalho ruim, uma faculdade ruim, e tudo que me falavam na comida. Era o que E aí, melhor depois da fazia. cirurgia, tudo isso começou a ganhar cores? Não começou a ganhar cores porque eu não conseguia mais comer. E a questão é essa, Oh, Senhor. onde é que você desconta essa sua necessidade de hormônio da felicidade que você não tem? Eu não tinha. Uhum. É,
E aí você não consegue mais comer. E aí você faz o quê? E aí foi muito difícil a minha recuperação. Porque eu senti muito vontade de comer as coisas, mas eu respeitei. Eu entendi que, cara, mexeu nos meus órgãos, eu posso morrer se eu comer alguma coisa que não me faz bem. Sem conhecimento nenhum, não entendia como a cirurgia bariátrica funcionava, mas fiz todas as etapas, fiz a recuperação, perdi quase 30 quilos nos primeiros 3 meses. Uhum. Um ano de cirurgia, eu já estava para menos de... Eu já tinha baixado quase 70 quilos com um ano de Bastante coisa. cirurgia. Eu perdi muito peso muito rápido. O excesso de musculação me ajudou, porque o meu metabolismo extremamente rápido ficou depois, que ele começou a funcionar, né? Uhum. Ele fez o tratamento, a cirurgia fez o trabalho que ela deveria fazer, que era fazer o meu metabolismo funcionar de novo, e realmente ele funcionou. Então, no primeiro ano de cirurgia foi um ano que eu me redescobri. E aí a minha psicóloga, ela fala para mim, Paulo, você faz uma ponte entre o Paulão de antigamente e o Paulão de hoje. Porque eu comecei, primeira coisa eu tive que me aceitar. Eu demorei quase 7 meses para entrar num shopping para comprar roupa. Mesmo perdendo todas as suas roupas. Eu andava com as roupas largas, e aí o pessoal falava, meu, você tá andando com roupa larga, já te serve roupa menor? Eu, não, lógico que não. E eu cheguei a usar 4G de polo. Polo era gigantesca, assim. Uhum. Então foi um ano que eu me redescobri, que eu fiquei mais magro, que eu comecei a encontrar roupas que me serviam, minha autoestima começou a mudar, e aí eu comecei a ser um cara que eu tive que aprender a dizer não para as pessoas. Ah, vamos sair para comer? Não, não quero. Mas por quê? Porque eu fiz uma cirurgia e eu estou cuidando dela. Só que eu tive que aprender isso depois da cirurgia. Se eu Uhum. tivesse aprendido antes, talvez eu tinha evitado muita coisa. Tinha muita coisa Mas para lidar. tinha muita coisa e eu queria ter uma vida social, né? Uhum. Então você acaba aceitando muita coisa porque você quer ter amigos e não quer se sentir sozinho, como eu me senti durante praticamente a vida inteira. É... Aí nisso você terminou a faculdade. E aí, qual foi a primeira academia que te aceitou? Foi uma academia de bairro, eu lembro até hoje, lá perto onde eu morava em Osasco, chamava Power Blade. Foi a primeira academia onde o professor se demitiu da manhã. O cara era atleta também, e ele falou, cara, tem uma vaga aqui de manhã, você não quer entrar? Eu falei, quero. Já tinha emagrecido nessa época? Um pouco, eu tava gordo ainda, né? Tava na Uhum. fase, no processo de emagrecimento. E aí ele pediu um professor que tivesse CREF, e eu tinha, e eu entrei. Graças a Deus, tudo que eu pego para fazer, eu faço bem. E aí eu lembro que naquele ano, o horário da manhã, eu estrumbei de gente. Lotou, lotou. Por quê? Eu sempre gostei de musculação, eu estudava muito musculação. Eu comecei a estudar mais ainda depois da cirurgia, porque falaram que eu ia perder massa muscular. Então, além da faculdade, comecei a ir para curso, comecei a fazer um monte de coisa para tentar aplicar em mim. Falei, cara, eu não quero perder essa massa muscular. Claro. E aí comecei a aplicar nos alunos, comecei a ter muitos resultados bons dos alunos. E essa foi a primeira academia, que eu fiquei quase um ano e meio nela. Mas eu lotei o horário da manhã e foi onde eu tive minha grande parte de emagrecimento. Eu já estava lá, então eu já ficava, já tirava a roupa, já treinava, estava no mesmo ambiente, já fazia meu aeróbico. Isso de sábado a sábado, domingo eu descansava e o meu corpo estava respondendo a tudo que eu fazia. Então, mesmo sem falarem, que tipo assim, hoje em dia é normal, 30 dias você ir para academia. Exato, aquela época não Lá era. naquela época não, era 3 meses. Sim. Mas eu com 30 dias estava lá, passando mal, tetão preto, encostando, mas estava treinando. Só uma pausa, gente. Viu tela preta? Não Para, continua. para, vai para casa. E Tá, e aí, essa época você tinha quantos anos, então? Nessa primeira... 22, 22? tinha acabado a faculdade. Tá. Foi no primeiro ano após a faculdade isso. Eu operei, eu me formei em dezembro, operei em novembro, um mês antes de me formar. Já tinha feito TCC? Já tinha feito Ah, tudo, que bom. fiz tudo. E suplementação, por exemplo, whey creatina, 30 dias. Sem ninguém saber. É que Pode, naquela não época não pode. podia. Vai para dentro. Eu não vou perder minha massa muscular. E aí eu comecei a ter resultados muito bons, que eu comecei a perder muita gordura e nas voltas do médico com a equipe, começou a se perceber, falou, Paulo, você não está perdendo massa muscular. E aí O que que você tá fazendo? na clínica que eu estou
que foi a clínica que me operou, eu virei um dos pacientes de maior referência deles. E eles me convidaram para trabalhar lá depois de muito tempo, para ser Que educador físico da incrível! clínica, por conta dos resultados que eu tive. Hum, E aí, cara, isso não é normal. Um bariátrico sem perder massa muscular, sem estar com cara de doente, não é normal. Só que aí, qual que é o X da questão? O ego. o ego inflou. Inflou, Aquilo que nunca nunca existiu, existiu, passou a existir. Então, tipo assim, muito. muito. Eu emagreci muito, eu já tinha grande quantidade de massa muscular, então eu fiquei forte. Do gordo, extremamente gordo, obeso, eu fui pro forte em um ano. E aí, nesse forte em um ano, eu comecei o quê? Me cuidar. Aí começa a comprar roupa, depois de 8 meses, começa a comprar tênis. Sempre gostei muito de E não tênis. parou até Nunca hoje. parei, não parei até hoje. Comecei a comprar perfume, estudar sobre perfume, é uma das minhas paixões que eu gosto, Hobby. hobby. E comecei a me cuidar. Então, tudo que eu não tive, eu tive uma descarga muito grande, muito rápido, em um ano. E foi esse um ano que durou meu casamento. Entrou pra estatística. Entrei pra estatística. Tá, então naquela época não era ainda a sua esposa atual. Não, era a minha ex-esposa. E quando que apareceu Caroline? Foi depois desse um ano aí. Aí, então, teve toda essa parte, então eu tive esse ego inflado, treino, tava me achando a última bolacha do pacote, tava indo bem no meu trabalho, pegando vários Insuportável. alunos, insuportável, cara chato, sempre estudei muito, graças a Deus, mas eu fiz uma ponte literalmente, porque eu comecei a me relacionar com as pessoas de verdade, com quem eu queria me relacionar, Uhum. que aí tinha uma porta aberta, né? E aí todo o assédio que eu nunca tive eu comecei a ter também. Então, meu casamento durou um ano, foi o meu primeiro ano pós-cirurgia. Foi o ano que eu trabalhei nessa empresa, nessa primeira academia. Foi um ano que eu estudei e me redescobri, né? E aí conheci, depois desse tempo, em outra academia que eu comecei a trabalhar em outro lado, eu conheci minha esposa atual, que é a Carol, que também é personal. Qual era a academia? Cara, não lembro o nome dela, mas ela fica lá no centro, em Barueri, mas é um bairro mais pobre de Barueri. Eu conheci ela lá, ela era professora e eu Tá, então também continuou entrei. com academia de bairro, né? Academia de bairro, Tá. demorou para eu entrar numa dessas academias de rede grande. Uhum. Foi depois que eu conheci a Carol que eu comecei a entrar nessa academia de rede grande. E aí foi onde a gente se conheceu, com o ego inflado, né? Não falava com ela, tava nem aí para ela, e ela pegou meio que raiva. Falou, você vai querer sim. Quem manda aqui? Eu quero, não é você que tem que querer. E aí, assim, foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira experiência, assim, com a Carol que eu tive de alguém brigar por mim, verdadeiramente. Não, putz, eu quero ficar com você. Aí me quebrou, entendeu? Aí Aí desmanchou. desmanchou, Aí o ego foi embora. porque eu nunca tive ninguém brigando, falando, não, putz, eu quero Uhum. ficar com você, eu quero estar com você. Então aí meio que deu uma quebrada isso em mim e aí foi. Aí me apaixonei por ela, todo aquele processo. O adolescente que nunca se apaixonou depois de velho. Ah, depois de E velho. aí, e aí foi quando a gente casou, casamos quase um ano depois de se conhecer e estamos juntos até hoje. E aí teve uma transição nesse meio, porque eu lembro que eu mesma te conheci numa academia que é de uma rede muito maior. Foi depois que eu já estava casado com a Carol. E aí foi quando eu entrei na Smart, né? E sempre me destacando muito, porque eu sempre fui um cara, como assim, ninguém nunca me deu atenção em todos os lugares que eu ia. Então eu sempre fui um cara tinha muita empatia pelas pessoas, e principalmente pelas pessoas acima do peso. Então eu entrava numa Smart que já tinha uma fama ruim e eu atendia. Eu ia na esteira, perguntava como é que tava, você já tem treino? Posso montar seu treino? Montava o treino das pessoas, acompanhava, ensinava elas a fazerem, tanto que assim, em 6 meses eles já estavam me oferecendo cargo de gerência e eu que não quis. Mas eu comecei a ser líder de horário por conta do jeito que eu atendia as pessoas. Então assim, você nunca vai me olhar dentro de uma academia hoje, um aluno, mesmo eu dando aula de personal, um aluno precisando de ajuda, cara, eu falo, ó, só um minuto, deixa eu ali ajudar ele, eu faço isso até hoje.
ó, você vai fazer assim, você vai regular assim, assim, assado. E por esse meu jeito, talvez eu tenha dado tanto certo na profissão. Porque eu sempre ajudei muitas pessoas. Eu vou falar agora do meu ponto de vista, do que eu tenho como experiência com você na época. Tá? Sempre foi, de fato, um professor que não suportava ver um aluno É. sendo mal assistido. E você sempre corrigia. Mas eu lembro também que naquela época, acredito que tenha sido um dos primeiros starts da sua vida como empreendedor, empresário. Você começou a criar uma rede muito forte com seus alunos no digital, que ainda era antes da pandemia. Antes da Como que foi? pandemia. O que aconteceu na sua cabeça de falar assim, não, eu vou fazer a minha marca? Todo mundo sempre me falou que quem faz educação física é pobre. E aí me desafiaram novamente. E aí eu falei, cara, o que que eu posso fazer durante o meu expediente, o meu horário de trabalho, que eu possa estar recebendo além disso que eu estou fazendo aqui dentro, Fora da caixa. fora da caixa. E aí, naquela época, começou a explodir essa coisa do digital, né? Uhum. E eu falei, vou atrás e vou aprender. Então, eu comprei a consultoria de uns dois, três caras aí que eu achei que vendia, só para ver como eles faziam. Fui fazendo. E aí, o que que eu pensei naquela época? Já trabalhava com alunos bariátricos na consultoria, já tinha alguns conhecidos por perto. Não era uma consultoria grande, mas eu falei, cara, o que que vende muito? Cara, o marketing é o rei da venda. Se você quer vender muito, você precisa ter muito marketing. Então, o que que eu pensei? Cara, eu vou dar de graça a minha consultoria para pessoas que eu vejo que estão treinando bem na academia e que têm um shape relativamente legal. Não era focado em bariátrico, mas comecei a oferecer. Então, eu ajudava as pessoas dentro da sala e iria filtrando cada uma delas e falava, ó, deixa eu montar o seu treino de forma particular e você me marca no Instagram. Era só isso. E aí eu juntei mais, acho que foi umas 30 pessoas, Foi né? muita Foi gente. umas 30 pessoas, Virou uma comunidade que uma ninguém estava entendendo comunidade, nada. a galera se conheceu, começou a sair junto depois por causa de mim, mas foi essa questão das pessoas quererem, tipo assim, eu preciso ver como é que eu vou ganhar mais. E aí o digital já estava meio que presente, alguns já estavam ganhando dinheiro e eu fui atrás de aprender isso. Então eu dei minha consultoria primeiro para fazer um boom, as pessoas me conhecerem, para depois a galera começar a comprar. E eu atendia muito bem, eu tento fazer isso até hoje, mas, cara, eu analisava caso por caso. Como é que você tá? Como é que vai fazer? Qual é o seu horário? Que horas você treina? Qual aparelho dá para fazer? Qual aparelho não faz? E fui montando, fui cuidando da galera. Em algum momento pensou em qualquer outro ramo que não fosse consultoria? Dentro da educação física, Dentro de tudo que você estava vivendo por ali. cara, eu amo o que eu faço. Eu amo musculação. Eu hum, nunca pensei em outra possibilidade na minha vida de ir para qualquer outra faculdade a não ser o que eu faço hoje. Então, é assim, eu acredito, como eu falei, eu acredito muito em Deus, então Deus tinha um propósito para mim, que era cuidar de pessoas através da minha profissão. E eu acho que, assim, se Deus põe um sonho para você, na verdade não foi você que sonhou, é Ele que depositou isso dentro de você. Então, acho que esse amor que eu tenho em ajudar as pessoas através da minha profissão, que não é comum, ninguém faz isso. É muito difícil você pegar um professor que faz isso. Verdade. Então nunca pensei em outra possibilidade. Não que eu não tenha trabalhado com outras coisas, como eu falei, trabalhei no banco, trabalhei em telemarketing, trabalhei como office boy, trabalhei como recepcionista, auxiliar administrativo. Vamos um pouco mais a fundo. Teve pandemia bem depois que você montou essa força aqui na É, região. Aí veio a pandemia e deu aquela quebrada. não só a pandemia, mas a cirurgia, né? A minha segunda cirurgia, Teve a segunda cirurgia. a minha segunda cirurgia, que é a que eu tenho a cicatriz aqui até hoje. E eu estava bem na Smart nessa época. Eu estava voando, estava cobrindo professores em outras unidades. Eu era um das cabeças de confiança dos líderes, entendeu? Tanto que eles já tinham me convidado mais de uma vez e eu não quis ir. Mas fui trabalhando em várias regiões e eu estava bem. Estava bem.
E aí eu precisei fazer cirurgia quando abriu uma nova unidade da Smart. Eu fui convidado para fazer parte do time, para ser o cabeça da noite. E eu fui e eu avisei. Cara, eu tenho que fazer uma cirurgia, que se eu não fizer agora, eu vou ter que fazer mais para frente. Que era, eu tinha uma diástase, como a minha gordura era bastante visceral, eu já tinha as 2 hernias de disco por conta desse excesso de gordura, mas eu não sabia o quê? Que eu tinha uma diástase muito grande no abdômen que não me dava sustentação no meu corpo, por isso que eu tenho 2 hernias de disco. E Uhum. essa diástase foi por conta do excesso de gordura. Era tão grande que dava mais de 4 centímetros, assim. O médico falou, Paulo, não tem nada segurando os seus órgãos, por isso que você sente cólica. E é uma cirurgia que você vai ter que fazer agora, ou você vai ter que fazer mais pra frente. Mas você vai ter que fazer. E aí foi quando eu decidi fazer essa cirurgia. Tinha avisado todo mundo, abdominoplastia em âncora para correção de diástase, 260 pontos internos na musculatura de dentro da barriga, oblíquo, costurou tudo, pôs tudo de volta no lugar. Foi uma recuperação bem difícil, porque eu tinha 2 hernias, então eu não podia me esticar, eu ficava curvado. Minha esposa foi a que mais cuidou de mim nessa época, tanto que ele emagreceu pra caramba pra conseguir cuidar de mim, porque é difícil você dar banho num cara de 1,86 m. Cara, eu sou muito grande. Uhum. Mesmo emagrecendo muito, eu tenho muita massa muscular. Então, foi uma cirurgia bem difícil e foi quando eu perdi todos os meus alunos que eu tinha na Smart, que eu fui literalmente passado a perna. Eu tinha um cargo, eles me mandaram embora. Quando você é mandado embora, você não pode continuar dando personal no mesmo horário. Então eu perdi meus alunos e eu fui cortado das 2 Smarts que eu trabalhava simultaneamente. Então foi quando minha renda zerou. De um dia para o outro foi quando zerou. Automaticamente eu estava em recuperação de uma cirurgia que eu não podia nem treinar. Eu não estava não estava apto para treinar. E aí foi quando me ofereceram para ir para os Estados Unidos. Meus irmãos moram lá, venderam tudo, os dois, foram embora e me chamaram para ir para lá, para trabalhar. Falei, cara, eu vou trabalhar, tinha mais ou menos um emprego certo para mim lá, mando dinheiro e fico de boa. E aí foi quando deu tudo errado. Os nossos planos são tão lindos, né? Foi quando deu tudo errado e foi quando eu tive um inverno muito lascado lá nos Estados Unidos quando eu cheguei, ninguém estava esperando, a oportunidade de emprego que estava certa não apareceu e eu tive que fazer o que dava para trabalhar e mandar dinheiro para o Brasil. Então lá nos Estados Unidos eu trabalhei dentro de frigorífico, colocando carne dentro do freezer, eu trabalhei cortando frios no mercado, eu trabalhei em construção, eu trabalhei em demolição, eu trabalhei tirando lixo de de prédios recém-entregues, né, com muitas caixas e tal. Então, eu trabalhei tirando lixo de final de obra e trabalhei. É uma espécie de marcenaria que eu tinha que ficar colocando na construção. E foi aonde eu vivi ali os piores momentos assim que eu tenho hoje na vida foi lá. Porque é difícil você sair da sua casa com sua esposa, o filho da minha esposa, que eu cuido também, ir para os Estados Unidos, aí você tinha alguma coisa certa, não tem mais, todo o meu chão foi tirado. Foi onde eu aprendi a depender de Deus e onde eu conversava muito com Deus aí nessa época também. E foram os piores dias, cara, porque é difícil você chegar numa construção para trabalhar, tá menos 10 graus, 12 graus, você tá com água dentro da sua jaqueta, a água tá congelada, não dava para beber, congelava sozinha a água, e ao mesmo tempo você olhava para o lado, tinha um cara fazendo cocô do seu lado, e porque os banheiros lá embaixo estavam muito ruins, e aí eu acordava 4 horas da manhã, voltava para casa 10 horas, 11 horas da noite. Nessa época, ao mesmo tempo, depois da cirurgia, o bariátrico independente sem tomar vitaminas, Uhum. com início de depressão, antes de ir para os Estados Unidos, ela só se consolidou lá, por conta de, além da falta de vitaminas, os fatores de emprego e tudo mais, que assim, que
Isso aqui é minha imagem pessoal. Qual que é o papel do homem da casa? Prover, proteger, dar segurança. A partir do momento que eu não posso proporcionar isso para minha família, isso me quebra, cara. Porque assim, a minha esposa foi a primeira pessoa que lutou por mim, fora dos meus pais. Então, o meu dever é cuidar dela. E aí você vê a sua esposa, putz, comendo ovo o dia inteiro, porque não tinha dinheiro para comprar carne. Você não quer pedir dinheiro para os seus pais para conseguir comer alguma coisa. E você saber que você é um cara bom no que você faz, mas que você foi tirado de lado, foi passado a perna em você, tudo isso pesou muito. E aí chegou lá nos Estados Unidos, o buraco só afundou mais ainda. Porque eu cheguei lá, vivenciei tudo que você pode vivenciar de ruim, desde pessoas cagando do seu lado, enquanto você vai ter que trabalhar no mesmo lugar que aquela pessoa está cagando, quanto o americano te chamando de bosta pelo fato de você ser brasileiro, só porque você não entendeu uma palavra que ele falou. E lá eu vivi assim um dos piores momentos da minha vida e foi onde eu me afundei na depressão. Foi quando eu cheguei assim, eu sentava na cama, eu chorava 30, 40 minutos direto assim, não sabia o motivo, eu só estava cansado. Então foi bem ruim. Ao mesmo tempo, tive a oportunidade de ficar um pouco com a minha família que está lá, né, meus irmãos, meus sobrinhos. Mesmo Uhum. sendo um período tão difícil, eu conseguia ajudar eles do jeito que dava para ajudar. Então, às vezes, eu deixava de mandar dinheiro aqui para o Brasil para Para fazer uma ajudar lá. compra lá. Foi quando até a gente teve sérios problemas financeiros, quando eu voltei por conta disso. Uhum. E aí eu tinha a passagem de volta comprada, só que estava esperando a resposta de uma entrevista, de um emprego, e a Carol falou, não, fica, vamos tentar. E aí foi uma decisão ruim, e aí eu não tinha dinheiro nem para voltar, para comprar passagem de volta. Então foram 3, 4 meses que eu passei lá, que assim, foi um aprendizado para mim, eu tive que parar de fazer tudo que eu gostava, parei de treinar, parei de fazer dieta, eu parei de tomar suplementação, parei de tomar vitaminas. Meu remédio para depressão acabou. Não me alimentava direito, eu passava o dia inteiro na rua, acordava às 5 da manhã, voltava 10 horas da noite, o dia inteiro estressante, você tendo que lidar com um monte de situação sem poder falar sua língua direito, que eu não sabia inglês direito, Uhum. e ao mesmo tempo você tendo a sua família aqui, você tendo que cuidar deles. Então, e fora isso, a pouca idade, né? Eu tava com 23, acho, na época. Então, foi uma bola de neve que lá explodiu só. Uhum. E aí foi quando eu considero que foi o fundo. Quando é o fundo do poço, que aí eu tava. Mas quando chega no fundo, Só dá para subir. Mas nessa época, a depressão, tava bebendo todo dia a hora que eu chegava. Tudo que você pode imaginar de efeito colateral eu tava tendo uhum. lá, porque eu não tava me cuidando. E aí foi quando eu voltei para cá, em janeiro, voltei para o Brasil, antes de estourar a pandemia. E comecei a trabalhar de Uber. Eu tinha um carro aqui e aí eu falei, cara, eu vou fazer Uber, a gente está lascado financeiramente. E aí eu comecei a trabalhar 12 horas dentro do carro, fazendo Uber de domingo a domingo para tentar sustentar minha casa, porque eu não tinha academia ainda. E aí todo aquele projeto que você tinha dado vida, do nada adormeceu. Adormeceu, tava gordo de novo, tinha engordado, né? Perdi massa muscular, engordei, tava quase com 130 quilos de novo. Então você enfrentou o reganho. Enfrentei, oxe, de cara. Fazendo Uber 12 horas por dia. E eu sempre olhava e eu reclamava muito com Deus, falava, Deus, cara, minha vida inteira não tive uma vida ruim. Meus pais deram o melhor que eles podiam dar. Meus pais não tiveram pais. Então o que eles sabiam que era bom, eles tentaram fazer pela gente. Não foi uma vida ruim. Eu amo meus irmãos, eu amo meus pais, meus primos, mas naquela época não se falava dessa questão de pressão psicológica e tudo mais. E aí, cara, foram 7, 8, 10, 15 anos sofrendo essa pressão psicológica, tudo isso vindo carregado junto, ter que fazer uma cirurgia com risco de vida com 20 anos de idade, passar por toda a perda de emprego, então todos os efeitos colaterais eu tive, então eu fazia 12 horas de Uber, chegava em casa eu bebia para dormir, aí 12 horas de Uber, bebia Sem para tempo nenhum de dormir, qualidade com a sua família, né? sem tempo de qualidade, sem treinar, Sem esperar. desesperado.
Foi quando, foi quando eu lasquei o carro todinho que eu tava. Começou a dar problema em todos os lados. Eu rodava muito com ele. Tava pedindo dinheiro para meus pais ainda para conseguir comprar as coisas dentro de casa. E aí estourou a pandemia. Fui fazer Uber dentro da pandemia. Covid 3 vezes eu peguei. Até ter que começar a liberar a- as academias novamente. E aí você conseguiu? Quando começou a liberar as academias novamente, antes da academia em si, as academias nos condomínios, um ou outro aluno já tinha voltado a me procurar e eu voltei a dar aula. Então, se eu volto a dar aula, eu preciso voltar a me cuidar de novo. Encontrei uma academia lá nos Cafundó, lá, de um colega meu, parceiro meu, Juninho. Cara, academia de bairro mesmo, Ferreira, e é isso, vamos treinar, todo dia lá treinando, fazendo minha bikezinha, e voltei, entendeu? Tentei voltar com o que eu podia, pagando o que dava de conta, os nomes sujos, e é isso, vamos pra cima, né? É, E qual foi o momento que você falou assim, não, peraí, deixa eu voltar naquele projeto da consultoria, do digital. Como que foi para você entrar na bariátrica? Decidir, não, eu vou trabalhar com a minha principal história. foi quando começou a rodar as coisas de novo, né? Começou a rodar as coisas de novo, começou a rodar a consultoria de novo. Estava com alguns alunos que queriam treinar em casa para não ficar parado por conta da pandemia. Uhum. Estava montando, vira e mexe postava, eu estava treinando também, mesmo fazendo Uber. As coisas foram evoluindo, voltei a dar uma aula ou outra, as academias foram liberadas, fui convidado para trabalhar aqui em Alphaville. Mandaram o professor embora, trocaram o professor de horário para eu entrar, porque eu tinha uma boa referência aqui. A Carol tinha trabalhado nessa academia antes de mim e fizeram abaixo assinado quando ela saiu. Porque a Carol, cara, do mesmo jeito que ela é mãe de todo mundo dentro da musculação. É Ela pegava a verdade. senhorinha pelos braços assim, ó, e ia lá mostrar e tal. Então o pessoal teve um amor muito grande por ela. Então quando ela saiu, fizeram até baixo assinado e eu tinha uma referência muito boa. As portas estavam abertas por conta dela. Quando me convidaram, já não tinha horário, porque eu já tinha voltado das minhas aulas nos condomínios, nas FITs da vida. E aí, quando entrei para cá, me chamaram para ficar de manhã, me tornei professor de referência, a consultoria voltou a rodar, eu comecei a trabalhar, não queria focar apenas nos bariátricos, Não porque não queria. queria, porque minha primeira escola foi o fisiculturismo. Sim. Foi, e o que eu aplico hoje, eles mal sabem disso. Mas o que eu aplico hoje é um adaptado do fisiculturismo para os bariátricos. Então eles podem até achar o Ah, povo do fisiculturismo arrogante, mas a técnica utilizada é a mesma, adaptada. Que foi o jeito que eu aprendi, o jeito que eu coloquei em mim naquela época que deu certo antes de dar tudo errado. E eu não perdi massa muscular naquela época. E aí eu identifiquei isso novamente, comecei a chamar pessoas que tinham mais impacto de imagem. Comecei a trabalhar com o bariátrico, o FI, por exemplo, 220 quilos, dar personal para ele. Tivemos resultados incríveis. O Fernando quase não construiu muita massa muscular, porque ele não tinha, era um cara sedentário. Hoje em dia está todo riscado, mesmo tendo que fazer cirurgia de pele, um cara forte. Você olha para ele, o cara está estruturado. Não só ele, como muitos outros resultados. uhum. E aí o personal começou a pegar muito, a consultoria começou a pegar muito, e aí as coisas voltaram a andar. E aí até que um dos meus alunos, hoje meu sócio, Marcelo, ele começou a estudar muito do digital, e aí ele, cara, preciso de um expert que fale com as pessoas de uma forma que seja verdadeira. E aí ele começou a identificar isso em mim. Aí ele, putz, cara, você é um cara que fala com as pessoas, mas que você é real. Você não é um personagem. Você é esse cara gigantesco, parece um cavalo. A pessoa olha de longe, dá medo, mas a hora que você abre a boca, a pessoa quer te abraçar porque você cuida das pessoas. E aí ele, através dessa consultoria, já trabalhava. Hoje o meu social media, que é o Renato, também já tinha me ajudado anteriormente. Eu apresentei ele para o cara, para o Marcelo, viraram sócios. Vamos lançar seu produto? Vamos. E aí, cara, só que aí a primeira coisa que os dois fizeram, cara, você precisa cuidar de ser público.
Aí eu fiquei meio relutante, falei, cara, mas eu gosto de falar de hipertrofia. Eu gosto de falar, mas eles falam, cara, isso que você faz, ninguém faz. Que seria falar Com exatamente. bariátricos. E aplicar sua Aplicar a técnica. minha técnica neles e ter os resultados que eu já tinha com outros alunos. Então ele falou, cara, você vai focar só nisso. E a mesma coisa que você já faz na sua consultoria com bariátricos, a gente vai exponenciar ela e atingir o máximo de pessoas possíveis. E aí foi quando eu foquei totalmente no digital, em onde minha consultoria cresceu assim, eu tinha 120 alunos, 130, e aí assim, em 4 meses eu tinha 400, mais 2 meses 500, que foi quando bateu agora. A gente está batendo aí quase 550 alunos de consultoria, fora outros produtos lançados específicos para bariátricos. E aí você criou a sua equipe, a sua E aí base. eu criei a minha base, a minha equipe, a galera que trabalha junto comigo, os meus parceiros, e tudo que a cirurgia bariátrica me proporcionou, a obesidade, a pressão psicológica, eu acredito que tudo tinha um propósito. Porque uma coisa é você ser zoado, uma coisa é você ser zoado 5, 6, 7 anos. E aí, qual que é a incidência disso? Eu tive que passar por tudo isso, mas eu precisava passar. Eu precisava passar pela depressão, eu precisava passar pelo reganho de peso, eu precisava passar pela falta de vitaminas, cálcio lá embaixo, eu subi a escada, eu sentia cãibra, não sabia que era cálcio, não sabia que era magnésio. Passou pela separação. Passei pela separação, passei pelo vício no álcool, que eu estava bebendo todo dia à noite. Foi a minha esposa que virou para mim e falou: Ó, você precisa parar de beber, Uhum. porque você está bebendo todo dia para dormir. Isso não é Compulsão bom. também. Compulsão, foi isso que teve o reganho. 12 horas no Uber, chegava em casa, bebia. Na rua, comia o que dava. Eu não estava cuidando da minha cirurgia. E nessa fase de pandemia, transição, eu tive que aprender, eu tive que estudar a minha cirurgia novamente, muito bem, e começar a aplicar de novo as coisas em mim para tentar sair. Tanto que foi nessa fase, quando as coisas começaram a voltar, que eu consegui voltar a passar com a minha psiquiatra, que ela fez alguns exames e ela falou, cara, suas vitaminas D, suas vitamina B12 está extremamente baixa. Ferro, com certeza estava anêmico. Ferro, baixo, minha boca era branca, eu ficava o dia inteiro cansado. Testosterona lá embaixo. Eu não tinha felicidade. Como é que você tira um professor que trabalha dentro de uma sala de musculação e põe ele no Uber 12 horas por dia sentado dirigindo um Sem carro? condições. Então, tive que reaprender tudo da minha cirurgia, eu tive que aprender a lidar com o vício no álcool, tive que parar de comprar, tive que sentir falta, tive que tomar banho gelado todo dia para ver se me acordava. Eu comecei a pesquisar e eu vi o que? O banho gelado te libera uma dopamina muito grande na cabeça e eu falava, cara, me falta o nome da felicidade, preciso dessa merda. E aí tudo que eu podia fazer para melhorar minha cirurgia eu comecei a aplicar. E aí foi quando a minha vida começou a mudar de novo. Porque se você está bem com a sua cirurgia, você está saudável, você está disposto, você consegue trabalhar, você consegue cuidar da sua família, você consegue trabalhar bem, você consegue cuidar da sua casa, você consegue treinar, você consegue ter uma vida de uma pessoa que tem qualidade. Então, eu nunca aceitei esse negócio que bariátrico tem cara de doente. Não. O bariátrico que não se cuida tem cara de doente. E eu passei por tudo isso porque eu não me cuidei. E hoje eu consigo trabalhar 12 horas por dia, tendo uma qualidade de vida, treinando, fazendo aeróbico, por causa das quantidades de vitaminas que eu tomo e desse cuidado. E tem uma frase que você sempre fala, que é de um dos grandes de alta performance que a gente assiste: saúde, Saúde, família, trabalho. não inverta a Não ordem. inverta a ordem. Porque, ainda mais para os bariátricos, se você tem saúde, você consegue fazer o restante. Agora, se você não tem saúde, você não consegue fazer nada. E lembrando que se você fez a cirurgia é porque você estava buscando saúde. Sim, eu ia morrer. A cirurgia, ela salvou a minha vida. É o que eu falo. Eu não sabia mais quantos anos eu ia viver com uma pressão de 22. Uhum. Então eu precisava passar por isso para cuidar das pessoas. E aí, o que foi que eu identifiquei? Que esse público, no seu grande geral, a grande maioria passa pelas mesmas coisas que eu passei. E você passou por Porque, tudo isso para ser esse canal de bênção, então. porque você pega essa galera
Cara, eu tenho um dado na minha consultoria de 500 pessoas. 83% toma remédio de depressão, ansiedade ou compulsão. E você vai pesquisar isso mais a fundo. Geralmente são pessoas que foram a vida inteira obesas, são pessoas que tiveram que aceitar a pressão psicológica durante muito tempo, são pessoas que foram zoadas a vida inteira. Uhum. E aí você pega isso, beleza, isso pro lado do homem. E pro lado da mulher? Que se olha no espelho e vê a sua amiga bonita que come e engorda e ela está acima do peso. Para a mulher, eu acredito que seja 5 vezes pior, 10 vezes pior, porque entra aí a autoestima. Beleza. Eu já não me aceitava, andava de blusa e tal, então para mim estava tudo bem, tudo certo. Agora para a mulher que quer, que tem esse sonho de construir uma família, de ter um parceiro, cara, é 10 vezes pior. Sim. De querer comprar roupa e não conseguir, do mesmo jeito que eu não conseguia, para elas deve ser 10 vezes pior. E aí você pega o dado também gritante. E aí eu vou além. Aí você pega, e aí eu quero falar isso nesse vídeo, que é para vocês terem uma ideia. Aí você pega os homossexuais, que eu tenho na minha plataforma, com mesmo tomando esse excesso de remédio, que, cara, você faz o que você quer da sua vida. Você tem que aprender a respeitar as pessoas. É só Com isso. certeza. Respeita as pessoas que você não tem problema. Porque além do cara ser zoado a vida inteira, e ainda chega, ainda vem o pessoal, as crianças, os adultos chamando o cara, pondo um monte de apelido preconceituoso, e aí você pega o quê? Na consultoria. Paulo, preciso falar com você. Paulinho, no caso, o cara me chama. Não ligo, O tamanho do entendeu? Não Paulinho. ligo, preciso falar com você. O que está acontecendo? Ah, eu fiquei mal esse tempo, tô sem treinar e tal. Tá, mas e aí? O que parou, o que aconteceu? Tá, o médico pediu para eu te enviar isso, mas eu não quero te enviar. Aí eu, pô, me manda, tô aqui para te ajudar. Aí você recebe um laudo de um aluno, de 2 alunos, 3, 4, 10. Laudo de autoextermínio, que é tentativa de suicídio. Não só para uma pessoa, mas 2, 3, 4, e aí você começa a ver seu propósito de vida. Fala, putz, é aí. Que aí você consegue ajudar, ser Cara, não é sobre corpo. As pessoas querem ser saudáveis, velho. Não é sobre corpo, não é sobre ser o mais rasgado, mais forte, não. Elas querem ser respeitadas, serem aceitas. E o psicológico é onde pega o mais forte, porque um cara que não tem felicidade na sua vida durante muito tempo, ele não tem razão para viver. E aí entra o propósito, eu acredito, da minha vida, que é não é só treino, é ajudar. Então, a gente sabendo que esse vídeo vai ficar aí na internet permeando 0, 5, 10, 15, 20 anos, o que que você diria para quem for assistir na posteridade? Cara, hoje eu acredito que esse vídeo vai ter outros lugares que eu vou falar a mesma coisa, não sei quem vai ver esse vídeo, mas eu precisava falar um pouco sobre a minha história, sobre o que eu passei, sobre tudo que eu fiz para poder emagrecer, a pressão psicológica de ser zoado, desde eu ser gravado no telefone de outras pessoas como gordo, Paulo Gordo, gordinho, bujão, até ser rejeitado pelas pessoas, empregos. Cara, respeite as pessoas. Ensine seus filhos a respeitar outras pessoas. Não importa o que a pessoa faz, não importa para onde ela vai, cada um tem que cuidar da sua vida. O seu papel não é julgar, você não tem que aceitar a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Você não tem que se desesperar depois que você faz a cirurgia. O mais importante é a direção, não é a velocidade. Você plantou errado a vida inteira por conta de um psicológico muito ruim. A cirurgia é uma nova oportunidade de você plantar certo. Então plante certo. Mas é por você, não pelos outros, não pela opinião dos outros, não. Cara, que se lasque os outros. Se você está bem, tudo funciona melhor. Mas não é porque as pessoas melhoraram, tá tudo muito lindo, não. Porque você está bem. Porque você aprendeu a dizer não. Você aprende a limitar as pessoas até onde as pessoas podem ir. Você passa a escolher a sua roupa, você passa a escolher o seu parceiro, você passa a escolher as vitaminas que você quer tomar, você tem poder de escolha novamente. Então, a musculação
treino é um dos pilares da cirurgia. O outro pilar é o que você faz, que é a nutrição, que é esse cuidado. E o terceiro pilar, e o mais importante, é o que pode parar você e seus resultados, é a sua cabeça. Se você não acredita em você, se você se põe no lugar de vítima, você tem sérios efeitos colaterais. E aí os efeitos colaterais da cirurgia bariátrica são pesadíssimos e é onde eu tenho que me lidar com pessoas com laudo de autoextermínio e mostrar para elas que não, cara, você não tem que acabar com a sua vida porque as coisas não estão dando certo. Talvez você precise enxergar por outro ângulo e ver como é que eu posso melhorar. O que eu posso fazer hoje para melhorar minha cirurgia, meus resultados, a minha vida como um todo. E aí você tem resultados incríveis de alunos que saíram de depressão, saíram de compulsão, de ansiedades, alunos que largaram a bebida alcoólica, porque eu tento inspirar as pessoas através do meu Instagram. Cara, eu não sou um personagem. Quem convive comigo sabe que o que eu posso fazer para ajudar as pessoas eu faço, o que eu posso cuidar das pessoas eu cuido. Não preciso provar nada para ninguém. E o meu papel, o meu propósito hoje como personal e como eu acredito que seja uma espécie de, de ombro amigo, não deixa de ser, porque eu falo para as pessoas, velho, se precisar desabafar, eu tô aqui. É ajudar, literalmente ajudar as pessoas. Então, vamos fazer um registro? Vamos, Eu sei que a gente ainda vai assistir esse vídeo lá na frente. vai. Então, fala para mim hoje, quantos alunos você quer atingir para trazer essa transformação? Qual é o seu maior objetivo? Porque eu sei que quando a gente assistir, esse número vai ser muito maior. Vai. Cara, eu sou um cara que eu sonho muito alto. E a partir do momento que eu descobri que eu sei qual é o meu propósito, então assim, se eu sei como eu posso ajudar as pessoas, eu preciso replicar isso o máximo possível. Paulão, o que você quer fazer daqui para frente? Cara, eu quero que a minha consultoria tenha 2, 3, 4, 5 mil alunos. Eu sei que eu vou precisar e eu estou treinando já uma equipe, especialistas em bariátricos, para me ajudar a atender essa galera. Eu vou ter e vou fazer, já está sendo posto em prática, estruturando o meu método de atendimento para bariátricos. Como é que você tem que fazer isso? Esse método eu quero nas principais clínicas de cirurgia bariátrica do Brasil. Não importa quem vai estar lá. Quero que as pessoas falem, cara, esse aqui é o método que a gente utiliza para você não perder sua massa muscular e ter uma boa recuperação na sua cirurgia. E através disso, eu não vou parar por aí. Eu quero o quê? O Paulão quer, cara, eu quero estar nas principais palestras sobre cirurgia bariátrica. E não é para médico, eu não quero falar com médico, com nutricionista, com psicólogo, não, eu quero falar com pessoas. Eu quero que as pessoas falem, cara, vamos lá, vamos escutar ele, porque vai melhorar minha cirurgia, vai melhorar minha qualidade de vida, vai me melhorar como pessoa, entendeu? Eu amo os meus colegas de profissão, mas a cirurgia bariátrica é muito mais que o técnico. Não é só técnico, você não tem que entender só de cirurgia. Você não tem que ter todas as respostas na língua, ser um robozão. Não. Você tem que sentir as pessoas. E algumas pessoas você vai precisar sentir e vai precisar cuidar. E sendo um robô que nem sente o sentimento das pessoas, você não consegue fazer isso. Então o meu papel é esse. E, cara, eu quero. Eu acho que meu sonho, meu objetivo de vida, é. Eu tenho um entendimento que hoje eu sou a maior referência em personal trainer para bariátricos do Brasil. Eu tenho isso. Mas eu almejo isso mundialmente. Então eu não quero parar dando palestra em português, eu quero estar dando palestra em inglês, dando nos principais congressos de cirurgia, como um cara que fez a cirurgia e que mudou milhares de vidas através do seu conhecimento. Acho que esse é o meu Amém. objetivo de vida. Amém. É isso. É isso. Valeu, gente. Por diante a gente vai ter mais vídeos nesse canal e esse foi. Eu sentia que precisava ser o vídeo que iria voltar como principal, assim, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Beleza? Tamo junto.